A paz do Senhor. Estamos aqui para juntos nós estudarmos a lição 3 da nossa revista da Escola Dominical, que nesse trimestre está tratando sobre o livro de Efésios. Por falar em Efésios, nós já tivemos algumas informações do livro, mas eu quero destacar algumas delas. Paulo, quando escreve essa carta, ele não fala de coisas terrenas, ele fala de coisas espirituais. Então essa epístola é a epístola dos lugares celestiais, das insondáveis riquezas de Cristo e do Evangelho da graça de Cristo. Então, como nós vimos aqui, ele está falando de coisas do alto. E é isso que nós estamos estudando nesse trimestre. Então aproveite as lições, aquilo que tem aqui colocado para nós aprendermos, que vai ser muito gratificante no final de tudo, nós entendermos bem a carta de Paulo aos Efésios. O tema da lição é a oração de gratidão pelo conhecimento. Então nós vamos abordar bastante aqui o tema sobre a oração. O que Paulo fala sobre isso, qual é o seu comportamento diante desta igreja que está em ascensão ali nesta região. E é isso que a gente vai ver nesta carta, nesta lição, para que nós possamos aprender um pouco mais. O texto áureo diz assim, Efésios 6,18: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E a verdade aplicada, pela oração nos comunicamos com Deus e cultivamos o necessário contato com o nosso Senhor para a nossa constante edificação. Então nós observamos aqui que a oração ela é um canal de comunicação com Deus, onde nós podemos nos expressar, conversar com Deus, sermos ouvidos e também ouvir Deus falar conosco. Aqui nos objetivos da lição, dessa terceira lição, é ensinar os fatores que nos motivam a orar, mostrar a importância de uma vida de oração e explicar os motivos, os objetivos da oração. Textos de referência, Efésios 1, a partir do versículo 15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais riquezas da glória da sua herança nos santos. Então Paulo já começa aqui se dirigindo à igreja de Éfeso, falando que ele não cessava de orar para aqueles irmãos que estavam ali naquela localidade. Paulo ele trabalhou ali na região por cerca de 2 anos e ali ele fundou uma igreja. E após isso, como Paulo era um missionário por excelência, um evangelista, ele foi para outros lugares, mas a igreja ficou estabelecida. E mais na frente, Timóteo foi o pastor dessa igreja. E onde se localiza Éfeso? A cidade de Éfeso era uma das mais importantes da ocasião, porque era uma cidade portuária. E ali desembarcavam muitas pessoas vindas de outros lugares, mas também tinha uma peculiaridade essa cidade. Ela era idólatra ao extremo. Tinha ali 2 templos, um para o deus Artemis e outro para Diana. E toda a economia da região também girava em torno dessa religiosidade que tinha nessa localidade. E quando Paulo prega o evangelho e as pessoas se convertem, algumas coisas mudaram nessa cidade, inclusive o lucro que aquelas pessoas tinham com toda com tudo o que acontecia em torno desses deuses que eles adoravam. E mesmo assim, em meio a tanta idolatria,
em meio a tanta promiscuidade e uma série de outras coisas ruins, a igreja se mantinha firme e fiel. E é por isso que ele tinha um fator de motivação para orar por essas pessoas. É o que nós temos visto aqui no tópico 1. E antes disso, aqui na introdução, diz assim: embora tenhamos recebido de Deus a salvação pela graça, temos obrigação de orar em todo o tempo para que sejamos fortalecidos na fé e prossigamos vencendo as tentações e desfrutando as bênçãos da salvação. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz para nós: orai sem cessar. Então, a oração ela tem que fazer parte da nossa rotina diária, do nosso cotidiano, da nossa vida. Mas eu trabalho, eu estudo, eu tenho meus afazeres, mas a gente consegue encontrar um tempo para orar e falar com Deus. Isso é importante na vida de todo cristão. Quais são os fatores que motivam a orar? Então a gente vê aqui que a oração vinda de um coração alegre. Então Paulo, quando ele se expressa para essa igreja, ele diz que ele orava incessantemente por aqueles irmãos que estavam em Éfeso, porque ele queria ver o bem daquela igreja, ele queria ver a prosperidade daqueles irmãos. E quando nós trazemos para a nossa realidade atual, nós sempre temos alguém por quem nós podemos orar. Um parente, um amigo, um irmão, um descrente, uma pessoa que ainda precisa de Jesus Cristo. Nós podemos orar por essas pessoas. Mas quando nós oramos por aqueles a quem nós amamos, é evidente que nós oramos com muito mais alegria. E é isso que acontecia aqui com Paulo, se dirigindo a esta igreja. Ele já começa dizendo que tinha esse prazer de orar pelos irmãos. E nós, será que nós também temos o prazer de orar pelos outros, pelos irmãos ou por aqueles que necessitam? Que nós possamos cultivar esse hábito que seria muito saudável nas nossas vidas. E ele fala aqui também que a oração feita com devoção, ela vai além de um compromisso, ela exprime uma verdade nas nossas vidas, um prazer. E a gente vê aqui que lá em 1 Tessalonicenses 5:25, Paulo pede para os irmãos, orai por nós. Ele orava pelos irmãos, mas também pedia a oração. Então é muito bom quando nós temos essa comunhão de orar uns pelos outros. Quem ganha com isso é quem ora, quem recebe oração e o reino de Deus. Então que nós sejamos também despertados para esse importante ministério que é o ministério da oração. Muitas igrejas têm negligenciado a oração ou têm passado por cima de muitas coisas que não há um espaço para a oração. E com isso a gente fica voltado para algumas outras coisas e nos esquecemos dessa comunicação direta com o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 13:13, na oração que Paulo faz, isso aqui é uma oração, ele fala da suprema excelência do amor. Ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. E quando a gente ama, a gente quer o bem das pessoas. E quando nós queremos o bem das pessoas, nós queremos orar por elas, para que elas possam também receber uma bênção de Deus. Bênção que um dia também nós recebemos por meio de alguém que orou por nós numa situação difícil ou no momento de conversão. E hoje o papel é nosso, de salvos em Cristo, orar por essas pessoas. E ele fala aqui no 1.2, a fé exercida pelos santos. Eu já disse para vocês no início que esse povo que tinha se convertido estava no meio de uma idolatria sem precedentes. E você estar num lugar em que as pessoas combatem a fé com coisas do mundo, é muito difícil nós nos mantermos firmes nesse propósito.
mas essa igreja realmente exerceu a fé e prosseguiu com os ensinos da palavra de Deus, buscando a Deus para que eles pudessem fazer com que o corpo de Cristo tivesse um crescimento ali neste lugar. E quando ele fala aqui sobre o testemunho dos santos, aqui diz que essa igreja destacou-se por sua fé e seu amor. O amor não era para essas pessoas simplesmente um lema, um rótulo, era uma verdade na vida deles. E aqui diz que um verdadeiro cristão deve amar Cristo e amar os seus semelhantes. É impossível nós falarmos que amamos a Deus, amamos a Cristo e não amarmos os nossos irmãos. E aqui essa igreja, ela demonstrava isso não somente com palavras, mas com ações, com atitudes. E é isso que nós temos que aprender. E quando nós temos atitude, nós temos ações, aquilo que nós falamos tem relevância. Porque é muito fácil nós falarmos e nos mantermos aí passivos diante de qualquer situação. É por isso que Paulo disse, o maior destes é o amor. O amor, a Bíblia diz que o amor ele cobre uma multidão de pecados. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho para morrer pelo mundo porque Ele nos amou de uma forma especial. A Bíblia diz que nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Então o princípio de tudo é amor, porque a palavra de Deus também diz que Deus é amor. E quem ama quer o bem, e é isso que acontecia nesta igreja. Aqui no ponto 2, nós vamos ver aqui sobre a disciplina da oração. Como que eu adquiro disciplina na questão da oração? Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo intercede por nós junto a Deus. Nós vemos aqui que Cristo também é o nosso intercessor junto ao Pai. E quando nós vamos falar sobre a oração, existe a oração de intercessão. O que é uma oração de intercessão? Eu oro, não por mim, para o meu bem-estar físico, mental e espiritual. Eu oro para o bem das pessoas. Eu intercedo por essas pessoas que têm uma necessidade. E aqui diz que a oração é a nossa respiração diária. Nós temos que respirar a oração. E não esperarmos somente um momento ruim para nós orarmos. Nós podemos orar também quando está tudo bem, para que Deus mantenha tudo isso de acordo com o que está. Eu tive um professor no seminário, ele já era um senhor, e ele tinha já netos. Ele disse para nós que desde que as netas dele nasceu, ele orava pelas netas. Senhor, abençoa minhas netas para que elas cresçam, para que elas tenham um casamento saudável, bom. E orou muito tempo por isso. E qual foi o resultado dessa oração? A bênção de Deus. Elas tiveram um casamento abençoado, próspero, e ele testemunhava sobre isso. Então, não espere acontecer alguma coisa mal, ruim na sua vida ou na vida de alguém para aprender a orar. Ore preventivamente. Tem oração que a gente pede ter uma oração corretiva. Senhor, me ajuda a resolver um problema. Mas a gente pode ter uma oração preventiva. Senhor, me dê força, me dê graça, me dê sabedoria, me dê entendimento, para que quando alguma situação surgir na minha vida, eu tenha graça para passar por ela, crendo que o Senhor pode dar o livramento. E aqui, então, nós vemos sobre a intercessão, e diz assim: na maioria dos casos, as circunstâncias que nos levam a orar são dificuldades, doenças, problemas conjugais ou crises. É triste que nossa oração tenha que ser motivada por causa de tão negativas coisas. Aqui temos um caso atípico. Foram as coisas positivas que motivaram Paulo a orar. Ele não estava orando por uma igreja decadente, uma igreja que estava passando por muitos problemas que não aconteceu em outras cartas. Mas nessa carta em especial,
ele ora por uma igreja que está prosperando. Então faça isso, adquira o hábito de orar e interceder. Aqui diz, interceder não é orar para si, é conversar com Deus em favor de outros. E é um dever de todos os cristãos, orar pelos outros. Recentemente nós tivemos aqui uma caravana missionária que saiu aqui de Santo André e foi até a Bahia. O que tinha por trás dessa caravana, irmãos? Muitos irmãos orando. Para que eles chegassem lá em paz, cumprissem o propósito dessa viagem e retornassem em paz. E o que aconteceu? Foi bênção, foi livramento, foram muitas coisas que aconteceram lá que vão ficar na história. E Deus preservou a todos, foram em paz e voltaram na paz. Mas tinha uma igreja orando, muitos irmãos orando, intercedendo para que tudo desse bem. Vocês lembram da passagem lá que quando Pedro estava na prisão, diz que a igreja fazia o quê? Contínua oração por Pedro. Está lá em Atos capítulo 12. E quando você vai ver ali, acontece um milagre. Paulo ele é liberto da prisão, foi um milagre que não dá para se explicar com a nossa mente humana, só com mesmo você entendendo espiritualmente o que aconteceu. Então nós devemos interceder por aqueles que precisam, e até por aqueles que não precisam. E é isso que Paulo faz, ele agradece pela vida desses irmãos. Aqui no ponto 2 ele fala sobre a gratidão e a ação de graças. E aqui a gente vê em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 18, que ele fala, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, ele fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a gratidão e a ação de graça por tudo que Deus tem realizado. Você não tem um motivo para agradecer a Deus no dia de hoje? Você não teve um motivo? Tem sim, só pelo fato de acordar, trabalhar ou cumprir os seus afazeres diários já é uma bênção nas nossas vidas. Muitas pessoas hoje não tiveram a oportunidade da vida e Deus nos deu essa oportunidade de respirar o ar gratuitamente, ter condições de respirar, não precisar de nenhum auxílio. Isso é uma bênção. Então nós temos motivos de sobra para agradecer ao nosso Deus. Então aqui diz no ponto 2, a verdadeira oração intercessora não visa somente conhecer a vontade de Deus e vê-la realizada, mas vê-la se realizando, quer nos traga benefícios ou não. É aquela história, eu posso me alegrar com meu irmão? Sim. A bênção do meu irmão e a minha bênção tem que ser, irmão. Você tem que ficar feliz com isso. A Bíblia nos diz que nós nos alegremos com os que se alegram e que nós choremos com os que choram. E a alegria do nosso irmão também é nossa alegria, assim como a nossa é a alegria dele. Então nós temos que orar, mesmo que o benefício não seja para nós, mas para o nosso próximo. E a Bíblia nos diz que nós temos que amar o nosso próximo como se amássemos a nós mesmos. Então, o que é bom para o irmão, também é bom para mim. Então, a relação entre o cristão e a pessoa de Deus através da oração já é um grande motivo para darmos graças. Nós temos essa oportunidade. Jesus nos abriu a oportunidade de nós termos acesso direto a Deus. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote que leve ali a Deus as nossas petições ou faça sacrifício pelos nossos pecados. Nós temos um canal aberto com Deus e este canal também ocorre através da oração. Nós podemos entrar no nosso quarto, como Jesus nos recomendou, fechar a nossa porta e orar ao nosso Pai, que em oculto Ele nos recompensará. Essa é a graça que Deus tem nos dado, né? Um caminho de comunicação a qualquer momento. Eu posso orar a Deus de madrugada, eu posso orar a Deus de manhãzinha, na hora do almoço, um pouco ao entardecer, ou numa hora aí que eu tenha alguma condição de orar.
não tem horário marcado, né? Alguns têm orar em um determinado momento, mas se eu não conseguir orar naquele momento, eu posso orar em outro momento. O importante é que eu possa conversar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, não só na minha vida, mas na vida dos nossos queridos e amados irmãos. Aqui fala que Paulo afirma que fomos abençoados com todas as bênçãos, outra importante razão para sermos agradecidos em todo o tempo. Ele fala que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É isso que eu disse para os irmãos, né? A epístola dos lugares celestiais. Deus tem nos dado bênçãos sem medidas, e é um motivo para nós sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Se você não cultiva o hábito de orar, de fazer uma oração de agradecimento a Deus, comece a fazer. É que nós temos por característica, sempre pedimos alguma coisa para Deus. Senhor, me abençoa, Senhor, faz isso, faz aquilo. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de falar, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e ainda fará na minha vida. E continua fazendo. No 2.3 aqui fala sobre disciplina na oração. Aqui diz que se nós fizéssemos uma lista daquilo que Paulo escreveu orando por outras pessoas, nós teríamos uma lista muito extensa. E a nossa lista, será que está como? Será que nós temos lembrado dos nossos irmãos na oração? Não tem problema, se você não lembrar do nome da pessoa, você lembra da pessoa que Deus sabe o nome. A Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas e a chama pelo nome. Só por curiosidade, nós temos 100 bilhões de galáxias. E cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões vezes 100 bilhões é um sextilhão. E a Bíblia diz que Deus chama todas as estrelas pelo nome. Então, se você for orar por alguém e não lembrar do nome, você apresenta a pessoa que Deus vai saber de quem você está falando. A nossa mente é finita e nós temos... às vezes não temos condição de lembrar de todo mundo, mas Senhor, ora para aquele pastor, para aquele irmão, para aquele obreiro, olha ali por aquela equipe que atua na igreja, ora ali pelos irmãos que louvam, e Deus vai fazer a obra e abençoar a cada um por meio da sua oração. Creia na sua oração, creia que a sua oração tem poder, creia que da sua boca sai bênção e Deus se alegra por isso, assim como Paulo se alegrou ali por aqueles irmãos que estavam ali na cidade de Éfeso. E aqui fala que o bom cristão geralmente atua de 3 formas em oração: para renovar-se espiritualmente, quando tem uma necessidade pessoal ou quando intercede por alguém. Orar por nós mesmos, orar pela nossa renovação espiritual e orar para o bem-estar dos irmãos. É o que Paulo também disse em Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, orar para a nossa renovação da mente. Ultimamente nós temos visto que o mundo está em crise de depressão, crise de ansiedade, e algumas outras doenças aí, psicossomáticas, ou que atingem onde? Atinge a mente. A mente, trabalha na mente, o inimigo está trabalhando na mente das pessoas. Então que a gente possa orar para que a nossa mente seja renovada, a mente dos irmãos sejam renovadas, para que quando vier alguma coisa, nós tenhamos condição de raciocinar e entender que maior que tudo isso é o Deus a quem nós oramos. Que nós criemos esse hábito de estar orando para a renovação espiritual da nossa vida, da nossa mente, um fortalecimento espiritual. Nós temos o corpo, a alma e o espírito. Nós temos que cuidar do corpo, mas temos que cuidar também da nossa alma e do nosso espírito, para que a gente tenha condição de prosseguir. E muitas pessoas adoecem mais na mente do que no próprio corpo.
Então, que a gente consiga ter esse objetivo, que é orar pelas pessoas para que Deus dê entendimento. É tão bom quando nós ouvimos alguém falar da palavra de Deus e entendemos o que essa pessoa está falando. É a mente aberta para as coisas espirituais. É isso que nós precisamos. Aqui tem uma notinha que diz assim: vivemos tempos muito difíceis, onde se faz necessário preservar porções de tempo para buscarmos em Deus orientação, direção e graça. O propósito da oração de Paulo muito nos motiva também. Ele orou para que aquelas pessoas experimentassem em suas próprias vidas os benefícios da graça salvadora que haviam recebido de Deus. Olha, agradecer a Deus pela sua vida, por aquilo que você tem recebido de Deus. É tão bom quando nós oramos por pessoas e nós vemos essas pessoas prosperando. Quando você faz isso, você tem também naquela pessoa uma parte daquele sucesso da pessoa. Não se preocupe. Eu sempre digo para os irmãos que aquilo que Deus tem para mim é para mim, aquilo que Deus tem para você é para você. Então, se o irmão orar para que você prospere e eu orar para que o irmão prospere, todos nós sairemos aí abençoados, e quem ganha com isso, eu já disse, é o reino de Deus. Para vencer o mundo, precisamos de orientação divina a cada passo da caminhada, e a oração é o meio pelo qual o Senhor e nós interagimos para que recebamos essas coordenadas. Você vê que coisa interessante. A oração de Elias, ela durou alguns segundos. Mais ou menos, se você for representar o que ele falou aí, dá uns 20 segundos. E Deus respondeu de uma forma excepcional, né? Mandando fogo do céu, consumindo ali o holocausto, as pedras e até lambendo o reino da água. Todo aquele povo proclamou uma só voz: só o Senhor é Deus. Em contrapartida, nós temos o exemplo de Jesus, que ele saía para orar e orava horas. Muitas vezes os discípulos nem conseguiam ficar acordados esperando, né, que Jesus concluísse essa oração. Então, qual é o tempo ideal da oração? Qual é o tempo que você tem que orar? 5 minutos? 1 hora? 2 horas? Você precisa fazer uma oração de qualidade. O tempo é importante? O tempo é importante. Mas muitas vezes a oração de 20 segundos pode trazer resultado que você menos espera e se surpreende. Assim como as orações prolongadas de Jesus trouxeram um tamanho benefício a ele naquele momento tão difícil que ele estava indo ali cumprir aquilo que estava proposto a ele, a morte e morte de cruz. Então cria o hábito. Ah, pastor, mas eu começo a orar e não sei, eu não tenho mais o que falar. Vai conversando, que isso vai se desenvolvendo a partir da prática, e daqui a pouco, se você não tomar cuidado, você passa uma noite orando e nem percebe. É assim que acontece a oração. A oração também vem pela prática, de praticarmos a oração para que a gente possa ouvir Deus falar conosco e receber a sua orientação. Aqui no ponto 3, ele fala do objetivo da oração. Aqui fala que a finalidade da oração que Paulo fazia era que eles recebessem de Deus o espírito de sabedoria, de revelação, e que tivessem iluminados os olhos do entendimento. Como que eu ilumino os olhos do entendimento? A Bíblia diz que de todas as coisas que nós devemos guardar, que nós guardemos o nosso coração, porque é dele que procede aquilo que não é muito bom e aquilo que é bom. Então, quando a gente ora para que haja sabedoria, os nossos olhos são abertos, porque aquilo que entra no coração é aquilo que vai ter efeito nas nossas vidas. Se entrar coisa ruim, vai ter um efeito negativo. Se entrar coisas boas, nós seremos abençoados e seremos também abençoadores.
Então, o que ele disse aqui, quando ele fala em Efésios 1,17, porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória nos deu o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Olha, irmãos, você está abençoando as pessoas quando você pede isso para a vida delas. Você gostaria que alguém orasse por você? Acredito que sim. E que oração que você gostaria que essa pessoa fizesse por você? Olha, talvez que eu fosse abençoado no ministério, no meu trabalho, na minha vida com a minha família. Comece a orar pelas pessoas por esses propósitos, porque a oração, ela é que nem uma bolinha jogada na parede, ela vai e volta. É igual a paz de Cristo. Jesus não falou, olha, para os seus discípulos, quando vocês entrarem numa casa, saúdem a todos com a paz do Senhor. E se essa paz não for recebida, ela vai fazer o quê? Ela vai tornar para vocês. Então, quando você ora para as pessoas, Deus te abençoa. A oração, ela tem um poder muito especial diante de Deus. E aqui o autor da revista, ele diz que o apóstolo pede a Deus, aqui no 3.1, pede a Deus que os cristãos de Éfeso sejam abençoados com um dom que se refere a uma qualidade de mente ou de alma que se expressa em sabedoria e revelação produzidas unicamente pela ação do Espírito Santo. É a renovação da alma, do entendimento, das coisas espirituais. A Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele entende as coisas do Espírito e discerne essas coisas e de ninguém ele é discernido. Então, muitas vezes nós temos que ter o discernimento de entender o que está acontecendo no reino espiritual. A gente não tem noção da batalha que é travada nos ares, a batalha espiritual que nós falamos. Quando o diabo ele foi lançado para baixo, ele passou a habitar nos ares. É por isso que Efésios capítulo 6 fala das potestades do ar, dos poderes do ar. Então, se nós pudéssemos enxergar essa batalha espiritual, talvez a gente ficaria assustado demais para acreditar que isso fosse verdade. Mas há uma luta travada. O inimigo está aí com seus demônios para destruir a humanidade. É o que diz lá em João capítulo 10. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. E é por isso que a Bíblia fala, que o inimigo anda em nosso derredor, bramando como leão, querendo nos tragar. Mas em Salmo 121 diz que o guarda de Israel ele não tosqueneja, ele não dorme, ele cuida de nós incessantemente. E se por um minuto Deus deixasse de fazer isso, com certeza nós seríamos atingidos pelo inimigo. Mas a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Então que você continue orando para que haja um fortalecimento espiritual e um entendimento das coisas espirituais no reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus não é bebida nem comida, mas é poder. Então, nós temos aqui que viver esse reino de Deus aqui na terra, já aqui na terra. Nós não temos que esperar o arrebatamento da igreja para viver uma outra dimensão. Nós podemos viver a dimensão espiritual aqui na terra. Então, aqui diz que trata-se de sabedoria espiritual que habilita o discípulo de Cristo a se aprofundar no conhecimento de Deus, considerando que a simples sabedoria humana não é capaz de entender as coisas espirituais. Então, para discernir as coisas de Deus, nós temos que ter discernimento e capacidade espiritual para entender todas essas coisas. Outra coisa que fala na revista, no 3.2, o espírito de revelação. O espírito de revelação, no conhecimento dele, não é outra coisa senão o conhecimento pleno e profundo de Deus,
recebido de todas as verdades reveladas por Ele, mesmo na pessoa de seu Espírito Santo. Jesus, quando Ele estava para retornar para o céu, Ele diz assim que enviaria um outro Consolador. Jesus falava do Espírito Santo. Ele dizia assim: Ele vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Então, quer dizer, é o Espírito Santo, como diz a palavra, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E é Ele que nos leva a glorificar a Cristo. Então é Ele que nos revela o sacrifício de Cristo para que nós tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é interessante notar que essas duas petições estão intimamente relacionadas entre si. O Espírito da sabedoria e o Espírito da revelação. Você fala assim: eu quero ver uma palavra revelada. Irmãos, a palavra de Deus já foi revelada para a humanidade desde que a Bíblia existe, desde que o Antigo Testamento, ou chamado também Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, foram compilados, mas desde esse tempo que a história da humanidade começou, Deus já revelou para a humanidade tudo aquilo que nós precisaríamos saber. E toda essa realidade está declarada na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então leia a Bíblia, ore para que Deus dê entendimento nas leituras, para que a gente possa compreender os mistérios de Deus. Então aqui diz que é a palavra de Deus que contém a verdade de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então quando você toma posse daquilo que está escrito com entendimento, você está recebendo diretamente de Deus a maior revelação de Deus para a humanidade, que é Jesus Cristo, que é o assunto que está na palavra de Deus desde o início, lá no Gênesis até o Apocalipse, que vai falar aí das coisas que ainda acontecerão. E no 3.3 a gente fala aqui da iluminação do entendimento. A natureza caída do homem não lhe permite discernir corretamente as coisas concernentes ao mundo espiritual. Ele precisa de olhos de seu entendimento. E esse entendimento, ele entra pelo nosso coração. Então, que nós sejamos iluminados pela chama do Espírito de Deus para permitir que a gente consiga entender as coisas espirituais. É muito comum pessoas que não se converteram ainda a Cristo verem algumas coisas que não entendem. Hoje eu estava lá trabalhando no meu quarto, eu escutei lá uma pessoa falando em língua estranha no meio da rua e falava, eu saí na janela, um irmão de máscara falando. Aí ele parou num lugar que eu não vi mais. Não sei se deu chamada de falar com alguém, mas quem vê um irmão daquele pensa que ele é o quê? Que ele é maluco, né? Mas não é, né? Aquele que é espiritual discerne bem as coisas do Espírito. Então é por isso que a Bíblia estabelece a diferença entre o homem natural, que não entende as coisas de Deus, e o homem espiritual, que é aquele que está apto para discernir aquilo que Deus tem promovido. Então o homem precisa de ajuda divina para poder compreender o desenvolvimento do plano mestre que Deus traçou para todos os séculos. É muito insano nós pensarmos que um Deus sai lá da sua glória e majestade e vem viver entre os homens, vem sentir as dores de homens, vem passar por todas as aflições desse mundo para morrer por nós. Então, se nós não tivermos entendimento espiritual, isso vai parecer loucura. É por isso que a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, Deus sabe como tratar conosco, como tratar com as pessoas. E aqui diz que a intercessão feita por Paulo tinha objetivos a serem alcançados. A finalidade era que eles recebessem de Deus
o espírito de sabedoria, de revelação e que tivessem iluminados os olhos do entendimento, o seu entendimento. Olha, eu tenho dificuldade. Deus tem uma solução para isso. Olha, eu não consigo. Deus tem uma solução para isso. Oh, mas é muito difícil. Deus tem uma solução para isso. A Bíblia diz que se você quiser sabedoria, Tiago diz que você tem que pedir para Deus, que Ele dá a todos liberalmente. Então peça para Deus sabedoria, que Deus concede sabedoria. Mas tenha também a sua parte concluída, que é o quê? Que é buscar, que é orar, que é ler, que é se aperfeiçoar na presença de Deus. E disso nós temos certeza absoluta que Deus se agrada. Então uma vida de oração, uma vida onde você cultiva os bons hábitos da leitura da palavra de Deus, da oração não só por você, mas também pelas outras pessoas, a oração intercessória, a oração de gratidão, que diz o tema da revista dessa lição, a oração de gratidão pelo conhecimento. Se você abrir a sua Bíblia em João 17, você vai ver a oração que Jesus faz, a oração sacerdotal. Ele faz uma oração ali que ele inclui todo mundo. Inclui até mesmo aqueles que ainda um dia hão de crer em Cristo, como está escrito em João 17. Então, quer dizer, é uma oração de intercessão que Jesus fez e que até hoje dá resultado, porque muitas pessoas ainda têm a oportunidade de receberem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você tiver convicção que Deus ouve a sua oração, só faça uma coisa, continue orando. Ore pelo seu vizinho, ore pelo seu gerente na sua empresa, ore pela empresa que você trabalha, ore pela sua família, ore por aqueles que não se converteram ainda, que você tem um desejo que venham a se converter, e a obra Deus completa. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós somente somos uma ferramenta de Deus para que isso se materialize na vida dessas pessoas. Então não perca o hábito de orar, não perca o hábito de interceder, não perca o hábito de conversar com Deus por meio da oração. E concluindo a nossa terceira lição desse trimestre, aqui diz que o Senhor não somente ouve e responde às petições que fazemos em favor de nossas necessidades, Ele também está pronto para ouvir as nossas intercessões. Então que Deus possa continuar falando com você por meio desta lição, das lições que virão, para que a gente seja cada dia mais aperfeiçoado na obra de Deus e que Deus se agrade de nós, da nossa oração, do nosso comportamento, para que em tudo o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Deus o abençoe, no nome santo de Jesus.